cientificamente comprovado que nós perdemos 12% da nossa longevidade quando a gente não dorme bem. Então, eu diria que quando a gente não tem um sono reparador, são dois grandes impactos que a gente tem. O primeiro dele é no nosso circuito circadiano. Então, vocês vão me perguntar, mas o que é o circuito circadiano? Circuito circadiano não somos nós que definimos. Todo o nosso biorritmo é regulado pela luz solar. E se vocês notarem as crianças, quando que é quase que um reloginho na hora de dormir, na hora de levantar, porque elas têm uma regulação muito intensa com a luz solar. E foi a luz solar que nos trouxe até aqui no processo de evolução. Toda a nossa química interior de produção, tanto de neurotransmissores quanto os hormônios, ela é intimamente regulada pelo circuito circadiano, que tem aí, de novo, uma média em torno de 24 horas e 15, 20 minutos, mas é um reloginho que nós temos dentro do nosso cérebro, nesta região cortical, que tem esse comando e essa relação direta com os fótons da luz solar. O segundo grande impacto, ele está ligado com um processo, que é o processo linfático. Então, no nosso corpo, nós temos um processo linfático de eliminação de resíduos. No nosso cérebro, nós temos um processo linfático de limpeza do nosso cérebro. E essa limpeza está se tornando absolutamente fundamental, porque nós estamos adquirindo muita sujeira no nosso cérebro. É muita informação, é muita entrada de coisas, de emoções, é tudo muita exposição, é muita exposição de sol, é muita exposição a ambientes. Tudo isso acaba no final do dia criando sujeiras no nosso cérebro. E o processo linfático só acontece em sono profundo. Então, hoje, a gente sabe que num ciclo de sono reparador, nós temos 5 grandes principais de sono. O primeiro deles se chama sono non-REM. O que é isso? Ele chama não REM. REM é aquele sono que o nosso olho fica fazendo esse movimento de lado para outro. É o sono leve, se chama sono REM. Hoje, a neurociências e os especialistas no sono REM já chamam o sono REM de o sono mais profundo, porque no sono REM é o sono que a gente sonha. E como esses sonhos podem ter características muito lúcidas, e algumas pessoas até são sonâmbulas, quando eu estou nesse sono REM, eu entro num processo catatônico do corpo. Eu não mexo. E para que a gente entre nesse processo, eu preciso de uma profundidade muito grande. Então, hoje, os especialistas em sono já falam que o sono mais profundo é o sono REM. Eu, por exemplo, li, e os 2 livros que eu li, um é do Michael Breus, e o outro é eu tenho até aqui o nome dele, depois eu me lembro. Ele já falava o contrário. Ele chama de sono profundo o sono non-REM.
que é um sono que se inicia com a produção de um hormônio chamado melatonina. E esse hormônio também é um hormônio muito importante para o nosso corpo. Então, para quem está aqui me escutando, eu já vou colocar aqui na tela, na transmissão, esse ciclo desse sono para vocês poderem acompanhar. Então, para quem está me seguindo aqui no YouTube, vocês estão vendo esse ciclo aqui que é chamado arquitetura do sono. Então, vocês estão vendo aqui 5 grandes ciclos. E olha que esse ciclo começa às 23 horas. Por que começar às 23 horas? Porque é exatamente na hora que na glândula pineal, que estava produzindo até então serotonina, por causa de todo o circuito circadiano, ciclo circadiano do nosso corpo, que é a entrada pelos nossos olhos dos fótons de luz, a entrada desses fótons de cores muito mais ligados com o alaranjado e o azul do pôr do sol, a glândula pineal muda o mecanismo de produção da serotonina para melatonina. E aí, ao começar a ser produzida a melatonina, que é um hormônio absolutamente fantástico no nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso rejuvenescimento, esse ciclo começa a nos levar para a sonolência e o desejo de dormir. Então, esse estágio que começa às 23 horas, ele está intimamente ligado com o ciclo da melatonina, porque é a melatonina, ao ser produzida no nosso cérebro, é que vai nos levar para sono profundo, o sono non-REM, que são frequências muito baixas das frequências cerebrais e das frequências do nosso corpo. E isto faz com que vários circuitos no nosso corpo sejam produzidos. Para quem está aqui no YouTube, deve estar vendo que no primeiro ciclo, o ciclo 1, eu tenho lá estágio 3 do non-REM, sono profundo. Esse e o estágio, o ciclo 2, são os maiores estágios do ciclo profundo, que é quando a melatonina tem a sua maior intensidade. Nesse estágio, são produzidos hormônios, inclusive o hormônio de crescimento, que é um dos precursores para que a gente produza células-tronco, rejuvenescimento, reparação, é feita nesse ciclo. Então, a importância do sono profundo é essa, porque é neste estágio que acontece todo um processo de produção de rejuvenescimento, reparação e limpeza do nosso cérebro. E aí, vocês que estão acompanhando, estão vendo que a partir do ciclo 3, que começa lá pelas 2, 3 horas da manhã, esse processo se inverte. Eu começo a ter o sono do estágio non-REM, ele vai diminuindo, eu vou passando para o estágio 2, que ele se torna menos profundo, com produções dessas neuroquímicas e desses hormônios em menor quantidade, e vou aumentando a participação do sono REM, que é extremamente importante. Gente, sonhar é importantíssimo para a nossa criatividade. Eu, que sou especialista na área de inovação, posso dizer para vocês, quem não dorme bem não consegue criar.
Porque as combinações de ideias, quando os neurônios começam a rever tudo aquilo que aconteceu, as memórias são consolidadas, aquilo que você aprendeu durante o dia, que você quer guardar na sua memória, é neste período que acontece a consolidação. E é neste período também que novas combinações aleatórias de neurônios, ideias, são feitas. Por isso que existem técnicas intuitivas de criatividade que dizem o seguinte: olha, se você tem um desafio, pense nesse desafio em estado de relaxamento antes de dormir. E deixe o sono processar. Porque ao levantar de manhã, e às vezes não acontece no primeiro momento, você tem uma intuição de alguma ideia diferente. Porque durante o nosso sono leve, acontecem essas associações fortuitas de ideia para que a gente consiga expressar a nossa criatividade.